Buscai com zelo os melhores dons. Esta foi a recomendação do apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 12 e no versículo 31, a parte A desse versículo. Então ele traz uma recomendação para que cada crente venha buscar, venha escolher, venha se integralizar com os melhores dons. Haja visto que há uma necessidade no corpo de Cristo de a igreja ter ferramentas efetivas para o cumprimento do seu chamado. Os dons são uma ferramenta para o nosso chamado. Eles são instrumentos de Deus para complementar o reino dele aqui na terra, complementar, em primeiro lugar, a nossa vida, em segundo lugar, de modo geral, todo o sistema produtivo dos fatos que são criados, são elaborados dentro da igreja do Senhor. Então, por isso ele recomenda: buscai com zelo os melhores dons. Ele fala em melhores dons segundo a sua efetividade, segundo o meu modo de interação com eles ou o meu modo de aplicação neles. Então, o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 12 e no versículo 7 é o seguinte: a manifestação dos dons é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que os dons são entregues de uma forma a produzir para o reino de Deus um resultado importante, um resultado efetivo. Então, por isso que o apóstolo Paulo recomenda: buscai os melhores dons, buscai aquele dom que melhor se aplica, desde que esse dom possa ser uma ferramenta de trabalho para você, para cumprir o propósito. Ou seja, se você for fazer uma abordagem, se você estiver em um lugar e você for falar do amor de Cristo, aquele momento será o momento, o ambiente em que você manifestará os dons. Por exemplo, se você fizer uma abordagem, Deus mostra o coração de alguém, Deus mostra o coração daquela pessoa e o que acontece. Logo em seguida, o Espírito Santo mostra para você a vida daquela pessoa. Você faz uma abordagem e Deus coloca no seu coração uma palavra do conhecimento por onde vai revelar o coração daquela pessoa ou vai colocar uma palavra da sabedoria para dar destino àquela pessoa. Você, na verdade, não escolhe o dom, mas o dom que escolhe você. Como assim, pastor Edson? Como assim? Claro, o dom que me escolhe, porque quando eu me entrego ao Espírito Santo para viver uma vida proativa, os dons se manifestarão na minha vida. Tudo isso por quê? Porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 16 e no versículo 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, é o dom que me escolhe. Por quê? Porque eu me coloquei à disposição do Espírito Santo para ser um canal, para ser um instrumento de efetividade, de proatividade no reino dele. Então, o dom me escolhe. Quando você, por exemplo, estiver em uma abordagem, naquele momento, você manifestará o dom do Espírito Santo para poder fluir naquele ambiente, para poder dar destino a pessoas, para revelar se há algum espírito que está atrapalhando aquela reunião ou está trazendo enfermidade para alguma pessoa. Você detecta, você vê aquele ambiente. Dessa forma, é necessário se colocar à disposição do Espírito, porque ali está escrito que a manifestação dos dons, no versículo 7, é dada a cada um visando um fim proveitoso. Dessa forma, você vai querer um dom especial como este para manifestar o reino de Deus, para trazer e produzir milagres no reino de Deus. Deus quer que você produza milagres. Deus quer, em primeiro lugar, que você seja completo, que você seja feliz, que você tenha tudo aquilo que você precisa. E quando você começa a se edificar no Espírito Santo, orando em línguas, orando os mistérios de Deus, você começa a construir, em segundo lugar, a sua fé. A sua fé passa a ser construída a partir do momento que você começa a orar no Espírito Santo. Quando você ora no Espírito Santo, você edifica a sua fé. Quanto mais você orar no
Espírito Santo, mais a sua fé será potencializada, mais os milagres vão acontecer na sua vida. Por isso, não deixe de orar em outras línguas, porque você edifica-se a si mesmo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 14 e no versículo 4. Os dons foram dados, foram entregues a cada um de nós, visando um fim proveitoso. Então, qual é o fim da oração em línguas? Me edificar, me construir, edificar a minha fé, potencializar o meu espírito, potencializar a minha fé, para que eu faça milagres, para que eu evolua para os outros dons espirituais. É importante isso para a nossa vida. Como eu faço, pastor, para fluir nos dons espirituais? Primeira coisa, se coloque à disposição no Espírito Santo. Primeiro, tenha amor no seu coração, tenha uma vida entregue em amor ao Espírito Santo, a Deus, ao reino dele, e você vai ver como você vai fluir em todos os dons espirituais. Você talvez esteja pedindo: Senhor, me dá um dom da profecia, me dá uma palavra do conhecimento, me dá uma palavra de sabedoria, me dá o espírito de revelação. Deus não dá dom a ninguém, ele já deu todos os dons para você. Ele já deu a possibilidade de os sinais poder seguir você, e você com isso expelir demônios, falar em novas línguas, impor as mãos sobre os enfermos e os curarem. Então ele já entregou, ele já disse que estava dado, que já estava entregue. Então só receba no teu espírito e comece a fluir dentro das coordenadas deste mesmo espírito, e você vai ver o milagre, a transformação, a vida de Deus vindo para pessoas, a vida sendo transformada, a sua própria vida sendo edificada e construída. Por quê? Porque você entendeu que os dons já foram dados para que você se construa, para que você cresça, para que você se edifique. Agora eu preciso me colocar à disposição do Espírito Santo, eu preciso tirar tempo da minha vida para me construir, para me edificar, para meditar na palavra, para adorar, para jejuar, para estar disponível ao reino de Deus, para poder mortificar a minha carne e me colocar à disposição do Espírito, para que ele me use, para que eu possa fluir nas nações, para que eu possa ir às nações, para que eu possa decretar o poder de Deus sobre vidas. Mas só querer não basta, é preciso renunciar. A Bíblia diz, Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Então é preciso, é imprescindível que eu e você venhamos renunciar a qualquer tipo de impedimento ou empecilho que esteja travando a nossa vida para cumprir o ID de Jesus Cristo. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quando eu não fluo no Espírito Santo, eu estou facilitando que muitas outras pessoas sejam condenadas, porque por causa de uma inércia, por causa de uma passividade, por causa de uma retração, por causa de um não entendimento ou por causa de uma ignorância com relação ao uso, ao acesso aos dons espirituais. Deus quer, a partir de agora, que você acesse os dons espirituais, que você flua nos dons espirituais. Então eu vou orar por você, para que você receba os dons espirituais, para que você flua nos dons espirituais, e ele já disponibilizou para cada um de nós os dons espirituais para que venhamos fluir. E eu quero dizer para você, agora mesmo, você pode ter tido já uma palavra do conhecimento para dar para a minha pessoa ou para uma outra pessoa que está aí ao seu lado. Por quê? Porque o dom vem para um fim proveitoso, para que você use este dom para manifestar um milagre, para manifestar um destino para alguém. E ele está aqui para mostrar para você que um dom especial é a oração em línguas, que traz edificação para o meu espírito, conforme a palavra de Deus diz. Este é um dom que vai orar por mim, interceder por mim, que vai levar as minhas orações aos céus. Por quê? Porque é um dom de intercessão no espírito também. Então ore muito em línguas, porque além de se edificar, vai edificar a sua fé, para que você venha fluir nos dons de curar, nos dons de milagres. Deus quer que você flua nestes dons, mas é preciso subir ou escalar, como o apóstolo Paulo disse:
Amados, se vocês querem os dons espirituais, procurai progredir neles. Então eu preciso progredir na medida em que eu sou usado no Espírito Santo. Estes dons vão me acompanhar e estes outros dons vão vir como acessórios para fazer com que eu flua na plenitude do Espírito Santo. É o meu convite para você. Vamos fluir nos dons espirituais a partir de nos edificarmos em nossa fé santíssima, conforme diz Judas 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então você vai escalar os dons espirituais na medida que entra com o primeiro dom, orando em línguas em todo o tempo. Você vai fluir no dom da fé, construindo para si e construindo para os outros. Você vai fluir no dom de cura, nos dons de milagres, em todos os dons, simplesmente porque você subiu na escalada dos dons espirituais, orando no Espírito Santo. Eu quero ministrar os dons sobre a sua vida a partir de agora. Eu quero orar agora no poder que há no nome de Jesus, ministrando os dons espirituais sobre essa vida, que ela possa fluir agora mesmo nos dons espirituais, ser cheio do Espírito Santo para fluir, para realizar as obras de Deus a partir de agora. No nome de Jesus eu ministro, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para estar conosco em reuniões especiais que se dão toda sexta-feira no Zoom Cloud. E para vir para as nossas reuniões gratuitas do Zoom Cloud, você precisa estar no grupo do Telegram, que eu vou postar o link na descrição do vídeo. Você clica no link e já entra para o nosso grupo do Telegram. E nas sextas-feiras e domingo nós temos encontros especiais ensinando sobre os dons e manifestando o poder de Deus. Você é o meu convidado, a minha convidada. Antes de sair, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações e eu quero abençoar muito a sua vida e você vai estar abençoando também a nossa vida se fizer isto. Deus abençoe você, fique na paz e fique com Deus.